Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá dar continuidade à nossa matéria de história, a partir da página 9, e nós vamos fazer até a página 12 hoje, né? Lembrando a atividade anterior, no qual nós trabalhamos aí com um texto na página 7, né? A Árvore do Beto, né? Do livro A Árvore do Beto, de Ruth Rocha, tá? No qual aí o menino ele vem expressar o que tem na rua dele, né? E ele disse aqui que tinha, né, o dono da padaria, o sapateiro, né? Tinha o seu Nicolau que fazia pipoca para eles, tinha um terreno baldio, enfim, tá? E hoje nós vamos aí dar continuidade à matéria sobre as ruas, o lugar onde a gente mora, onde a gente pertence, tá? E por isso corre lá, pega seu livro, se você já não tiver com o livro aí na mão, abre aí na página 9 de história, tá bom? E continuando aqui com um pequeno texto, tá? Que ele vai seguir aí na página 10, 11 e aí na página 12 nós teremos uma atividade, uma pesquisa na realidade, que você vai fazer com os seus aí da sua casa, tá bom? Referente aí à rua onde você mora, tá? Vamos lá. O nome das ruas. As ruas recebem nomes variados. Podem ser nome de pessoas importantes para a história da cidade, datas ou fatos relevantes, nome de flores, pássaros, cantores e até grandes inventores. Então, muitas vezes uma rua ela recebe o nome para dar homenagem, ou homenagear uma pessoa importante para a história da cidade, ou homenagear uma data, um fato bem relevante para a cidade. Pode dar em nome de flores, pode receber nome de flor, nome de pássaro, nome de cantores e até inventores, né? Grandes inventores. Então, cada rua ela tem uma história e por que deste nome, entendeu? Então, assim, a pessoa não chega e simplesmente fala, essa vai ser a Rua das Flores, como eu já ouvi. Rua das Palmeiras, como eu já vi. Não é porque deu nome, aí veio na cabeça, inventou. Não, é porque tem um porquê, né? Geralmente, sempre é para homenagear algo, ou algo que já pertenceu àquele lugar, àquele local, tá bom? Então, elas recebem nomes variados, por quê? Porque depende aí do contexto, do lugar onde ela se encontra, tá bom? Então, as pessoas não escolhem assim, né? Vamos falar assim, a prefeitura ela não coloca o nome simplesmente por colocar, mas ela coloca um nome que tem a ver com aquele local, com aquele lugar, tá bom? Vamos lá para a página 10. Olha lá, página 10, nós já vimos, né, essa figura aqui, essas fotos de placas de rua. Eu já pedi para vocês observarem, né, na aula anterior, para vocês poderem fazer a atividade que foi pedida lá no início da apostila, né? Então, aqui nós temos uma placa, ó, de uma rua chamada 25 de Março, uma rua bem famosa lá no centro da cidade. Uma outra avenida aqui, ó, Rainha Elizabeth, tá? Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela é rainha da Bélgica, ela foi, né, rainha da Bélgica e uma grande incentivadora da artes, né, no país dela, tá vendo? Então, assim, ó, colocaram em homenagem à rainha Elizabeth. A rua 25 de Março. Por que que colocaram esse nome na rua 25 de Março? Essa rua, gente, ela recebeu o nome como 25 de Março em homenagem a data da primeira Constituição no Brasil, ou seja, a primeira Constituição aí, né, que são as leis, né, que rege o Brasil, outorgada aí por Dom Pedro I, tá? Então, por isso que ela recebeu esse nome em homenagem à primeira Constituição aí do Brasil, tá? Em 1824. E antes ela era chamada como Rua de Baixo, tá? E antes de receber até mesmo o nome Rua de Baixo, essa rua era um rio. Então, era um rio que passava ali pelo Anhangabaú
e desaguava no rio Tietê, tá? Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, pesquisa aí no amigo Google, História da Rua 25 de Março, e faça a leitura. Tem coisas bem interessantes, né, que traz aí, né, na questão da Rua 25 de Março. A Pro não vai falar mais, porque senão vai estender muito o vídeo, tá? Mas para que vocês saibam mesmo os pontos principais, esse nome dessa rua recebeu por conta da primeira Constituição, que foram as primeiras leis, né, documentada no Brasil, documentada aí por Dom Pedro I, e antes ela era um rio que corria, então eles canalizaram e aí fizeram rua. Então o primeiro nome a ser colocado nela era Rua de Baixo, e depois, né, virou um grande comércio aí, né, por imigrantes libaneses, veio a ser Rua 25 de Março, tá bom? Igual essa aqui, ó, a Rua da Rainha Elizabeth, aí, em homenagem aí à Rainha Elizabeth, né? Que foi o quê? Uma grande incentivadora do quê? Das artes, tá? E aqui tem um outro nome de uma outra rua, ó, tá vendo? Que você também pode olhar aí. Você tá vendo aqui as placas, ó, tá? Dessas duas ruas, que a foto tá bem apagada também, para variar, né? Mas enfim, tá? É mais para vocês conhecerem mesmo um pouquinho da história aí nas ruas, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Mas nem sempre foi assim. Antigamente as pessoas se orientavam de modo diferente. O nome das ruas eram indicações práticas de como chegar a algum lugar. Ou seja, nome de rua era o quê? Orientação prática para a pessoa chegar em algum lugar que precisasse chegar, tá? Então não era assim, não era ruas para ser homenageado, cantores, artista, rainha, aqui no caso, né, 25 de março, para homenagear aí a primeira Constituição. Nem sempre era assim, nem sempre foi assim. Era mais mesmo o nome das ruas para as pessoas se orientarem para como chegar neste lugar, tá? No lugar determinado que ela precisasse. Olha lá. Encontrávamos rua chamada Rua que vai para a igreja. Olha aí, tá vendo? Ou rua que acaba na praia. Tá vendo, ó? Mais tarde, essas ruas passaram a ser chamadas como Rua da Igreja ou Rua da Praia, tá bom? Então, aí para vocês entenderem um pouquinho o contexto e ver que nem sempre foi assim, né? Placa de rua para homenagear alguém, homenagear algo importante que aconteceu no país ou na história, né? Mas sim, era usado aí nome, era mais prático, né? Vamos falar assim, para indicar mesmo quando, como chegar no lugar, tá bom? Olha lá. Atualmente, Salvador, capital do estado da Bahia, tem uma denominada como Rua da Liberdade. No passado, essa rua era conhecida como Caminho das Boiadas, porque lá passava o gado que vinha do sertão para ser abatido. O que é abatido? Morto, tá bom? O gado passava lá para ser morto, né? Nos currais da cidade. O que é curral, Pro? É um local onde junta e guarda o gado, tá? Onde guarda o boi, a vaca, tá bom? Então chama-se aí curral. Há também a antiga Rua dos Mercadores. O que é mercadores? Isso lá na Bahia. E aqui também, né? O que são mercadores? São vendedores, pessoas que têm um comércio que vende algo na rua, enfim, tá? Os camelô, né? Hoje a gente pode comparar aqui no nosso tempo, né? Mercadores, camelores. Então, né? Os camelô que vende aí, né? Nas ruas e praças aí das cidades, tá? Assim chamada porque lá havia um grande número de lojas, comerciantes também. Hoje é conhecida como Rua Chile, tá? Então, gente, conhecendo aí um pouquinho da história sobre as ruas, né? O nome, por que é dada essa rua? Toda rua tem uma história, um passado. Então, antes era chamada assim, hoje ela é chamada assim. Então, por isso que a Pro pede mesmo para que vocês observem aí o texto,
Se quiser pesquisar, pesquisa, fica à vontade para pesquisar mais sobre a Rua 25 de Março, que é uma rua famosa aqui, né, no comércio de São Paulo. Essa avenida, Rainha Elizabeth. Ontem nós vimos uma avenida muito famosa lá no mapa lá de geografia, que é a Avenida do Ibirapuera, né? Então, assim, tem um nome, e esse nome foi dado por quê, tá bom? Aqui tem um vocabulário que a Pro acabou de explicar para vocês o que é abatido, o que é curral, o que é mercadores, tá? Se quiser, faça a leitura novamente e vamos lá para a página 11 agora. Pessoal, na página 11 nós temos aí duas pesquisas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno de vocês essa pesquisa. Você vai colocar o cabeçalho bonitinho que você já conhece, já sabe. Vai pular uma linha e vai colocar assim, ó, pesquisa 1, página 11. E a pesquisa 2 também, que tem aqui no final dessa página, você vai escrever, tá? O que o livro aqui está pedindo, que é importante também para que vocês entendam aí um pouco sobre o contexto da história da rua, da cidade onde você mora, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, ó, faça uma pesquisa e descubra a origem do nome da sua rua ou de uma rua importante próxima onde você mora, tá? Então você vai fazer uma pesquisa sobre o nome da sua rua ou de uma outra rua próxima aí da sua casa que é importante, tá bom? Então, e vai escrever no seu caderno aí a origem, o porquê que deram esse nome a essa rua, tá? Então, assim, não precisa ser uma pesquisa enorme, gigante, escrever uma folha inteira, tá bom? Faça aí no mínimo, pelo menos umas 3 a 5 linhas, tá? Colocando mesmo a origem e o porquê do nome dessa rua, tá? E da sua casa, da rua da sua casa, ou uma rua importante perto da sua rua, tá? Da sua casa, tá? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos aqui Brasília, Distrito Federal, ó, que em alguns lugares do Brasil, como Brasília, as ruas e avenidas não recebem nomes, mas números e letras. Então, essas ruas aqui, ó, lá em Brasília, ela é localizada por números e letras, então não é todo o contexto do Brasil, né? Então, alguns estados do Brasil aí, as ruas, elas se localizam, né? Através de nome, ou através de nome sim, mas através de números e letras, que é o caso aí de Brasília, tá bom? E aqui, gente, ó, no final aqui da página 11, nós temos aí mais uma pesquisa, tá? Que é simples também, dá para fazer também tudo hoje, tá? Pesquisando aí no amigo Google, olha lá. Existem diversas cidades no Brasil que possuem ruas e bairros com nomes indígenas. Entre elas, podemos citar o bairro do Morumbi, em São Paulo, que significa colina verde ou mosca verde. Outro bairro, Pernambués, em Salvador, significa tanque de água ou mar feito à parte, tá? Então, esses nomes aqui, ó, Morumbi, Pernambués, são nomes o quê? Indígenas, tá? Então, são bairros aí que recebeu o nome em homenagem aos indígenas, tá? E aqui em Cajamar também, Cajamar, ele tem uma versão aí, né? Ela tá registrada como uma língua também indígena, né? Tupi. Então, ó, aqui na 2 eu já vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Sobre a história aí do nome de Cajamar. Olha lá, na pesquisa 2, e na sua região, onde nós estamos, né? Com certeza existem bairros ou ruas que também tenham origem indígena. Faça uma pesquisa e compartilhe sua descoberta com os seus colegas da sala, tá? Então, a Pro trouxe o nome da nossa cidade, Cajamar, né? Ela está registrada, o primeiro registro dela vem como Caiamar, né? Caiamar, tá? Que é o quê? O que significa? Um fruto colorido e manchado, referente ao araçá, que são os pés de goiabinhas, né? São pés de árvores aí de goiabinha, que antes tinham muito aqui em Cajamar, na região, né? Então, é em memória aí, né, das árvores, né, dessa árvore frutífera aí, o pé de araçá,
Então, primeiro nome aí recebeu Caiamar, tá? Que vem da língua indígena Tupi, o nosso bairro. Entenderam? Então, só para vocês aí conhecerem um pouquinho, né, da história. E aí, por que que virou Cajamar, tá? Porque eles achavam difícil, né, pronunciar Caiamar, né? Então, para evitar essa dificuldade de pronúncia, tiraram o Y, porque era escrito assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. K-I com Y. A-mar, tá? Então, tiraram o Y e colocaram o quê? O J, tá? Para ficar mais fácil aí para pronunciar, tá? Mas esse Caiamar era de denominação aí, né, da língua indígena, uma palavra de língua indígena, que quer dizer o quê? Fruto colorido e manchado, que se refere ao pé de araçá, tá? Olha que interessante aí o nome da nossa cidade. Então, até o nome da nossa cidade tem origem indígena, tá? Tem origem aí de nome indígena. E trocaram o Y pelo J, tá? E antes também, essa palavra Caiamar, outros falam que esse nome também era em homenagem a um bandeirantes que morou aqui, né, com a sua província. Vocês vão ver aí assuntos sobre bandeirantes mais para frente, né? Ele morou aqui, o nome dele era chamado Manuel Caiamares, né? Calhamares, tá? Que ele morou aqui, né? Então, assim, por conta da pronúncia, muito difícil, aí trocaram aí o Y pelo J e ficou Cajamar. Então, essa é uma história já da nossa região, tá? Que você também pode usar aí e colocar na sua pesquisa, ou você vai pesquisar aí, né? Colocar lá bairros e ruas em Cajamar que tem origem indígena, vai vir um monte, tá? E você pode fazer sua pesquisa pequena, não precisa ser, né, pesquisa grande, escrever um monte, aí no mínimo 3 a 5 linhas, tá bom? Quiser escrever mais, pode escrever, mas faça a pesquisa e manda a foto aí para Pro, tá bom? Para Pro dar uma olhada aí o que você fez. Vamos lá para nossa última página, página 12. Olha lá, página 12, a história das ruas. Nem sempre sua rua foi como é hoje. Ela passou por várias transformações no decorrer do tempo. Já teve outras casas, outras lojas de comércio, algumas foram reformadas, né, e etc. Então, assim, a nossa rua, ela sempre passa por transformações. Ora tem casa, ora tem comércio, ora também não tem muita casa. Às vezes você vai para uma rua morar, a rua é deserta, e aí vão chegando os moradores de pouco, né? Então são muitas mudanças que ocorrem aí no decorrer do tempo. Às vezes as mudanças na rua são tantas que já não é mais possível reconhecê-la na sua forma original. E é verdade, né? As ruas geralmente elas se transformam tanto, são tantas mudanças que a gente não consegue mais reconhecer na forma original mesmo de uma rua, tá? Olha lá. Você sabe como era a sua rua antigamente? Aonde você mora? Você sabe como que era antigamente? Vamos descobrir, tá? Então aqui, gente, tem uma pesquisa para você fazer com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seu avô, com a sua avó, com um adulto, tá? Próximo de você e que mora aí na rua da sua casa, ou que mora mesmo até dentro da sua casa, e você vai responder essa pesquisa até a letrinha F. Olha lá. A letra A, ó, entreviste um adulto que more com você e pergunte a ele: quando nossa família se mudou para esta rua? Então pergunta aí para sua família, quando que vocês mudaram para essa rua? E você vai escrever. Por que vocês escolheram morar aqui? Então, você vai perguntar para o adulto aí, por que escolheram morar aqui? Tá? Letra C. A rua sempre teve o nome que tem hoje? Qual era o nome antigo dela? Tá? Então, será que a rua que você mora, ela sempre teve o nome que tem hoje? Sim ou não? Se não, qual é o nome antigo dela? Tá? Como era a rua quando nossa família veio morar aqui? Então, você vai perguntar para o adulto como que era essa rua? Pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Como que era essa rua quando a nossa família veio morar aqui? Era asfaltada, não era? Tinha árvore, não tinha? Tinha muita casa, não tinha?
Então, se tinha comércio, não tinha? Então, você vai perguntar, e como que era essa rua, tá? Quais foram as principais mudanças ocorridas nessa rua? Houve mudança aí no decorrer do tempo que a sua família mora aí, né? Na rua. Talvez você não perceba, mas os adultos percebem. Então pergunte e escreva aqui quais foram as principais mudanças ocorridas nessa rua. Você acha que essas mudanças da rua trouxeram benefícios ou prejuízos? Por quê? Então, assim, houve mudança na rua? Sim. Ok. Trouxeram algum benefício? Trouxe benefício ou prejuízo, tá? Então, você vai escrever. E por quê? Se trouxe benefício, você vai explicar o porquê que trouxe benefício. E se trouxe prejuízo, o porquê que trouxe prejuízo. Tá bom, terceiro ano? Então, por hoje é isso, tá? A matéria tá imbuída aí de 3 pesquisas, né, na realidade, sobre as histórias das ruas, tá? Qualquer dúvida, é só chamar a Pro, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês façam aí uma ótima pesquisa. Bons estudos a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.